Bom dia para a Luana também, que chegou, Fernanda, Kaelen, vamos nós. Vamos falar de ligação metálica, encerrando o tópico 6.4, né? 6.4 e encerrando o capítulo 6, consequentemente. Esse tópico aqui, ligações metálicas, ok? Visualização da tela, tranquila? Ok aí, pessoal, visualização da tela? Sim. Tudo bem, né? Ok. Qual é a importância da ligação metálica para a gente começar a conversar sobre isso? A ligação iônica, como nós já vimos, ela tem uma importância muito grande porque a maioria dos compostos que existem é formado a partir de ligações iônicas. Então, todas as bases, todos os sais, boa parte dos óxidos, enfim, muitos dos compostos que a gente vai estudar ao longo do curso de Química, certamente a maioria deles, é feita a partir de ligações iônicas. A outra parte é feita de ligações covalentes, que também tem as suas características, como nós já vimos, ligeiramente diferentes das características das ligações metálicas. Mas as ligações, perdão, das ligações iônicas, mas as ligações iônicas e covalentes, digamos assim, não são tão diferentes assim. Tanto é que alguns compostos são formados, como nós também vimos na aula passada, tanto por ligações iônicas quanto por ligações covalentes simultaneamente. Então é possível, sim, que os compostos possam ser formados por ligações iônicas e covalentes simultaneamente, tá? Nada impede. Agora, o terceiro tipo de ligações, que às vezes fica muito negligenciado porque são menos compostos, não pode ser esquecido, tá, pessoal? Então, tudo que não é feito de ligação iônica e nem de ligação covalente deve ser de ligação metálica. E o nome entrega, né, gente? Os metais, em geral, os metais e as ligas metálicas. Todas as aplicações que vocês possam imaginar, como nós vamos ver daqui a pouco, exemplos aqui de aplicação de metais, todo o uso de metais, que é absurdamente abrangente em todas as áreas da tecnologia, da atividade humana, do cotidiano, é estruturada a partir de ligação do tipo metálica. E essa ligação, assim como a ligação iônica tem um modelo, como a ligação covalente tem um modelo, a ligação metálica também tem um modelo. É o chamado modelo do mar de elétrons. Como é que funciona isso? Como é que é o modelo do mar de elétrons? Deixa eu mostrar uma imagem aqui para vocês. Talvez comece a ajudar vocês a entenderem melhor. Esse modelo, esse modelo, ele sugere que os núcleos dos átomos de metais formam com os elétrons dos mesmos átomos uma espécie de mar, de oceano de elétrons. Como é que funcionaria isso? Os íons metálicos, eles estariam posicionados de tal maneira que todos os elétrons pertenceriam a todos os átomos. Então, comparando aqui de forma bem simples, é como se na ligação metálica não houvesse a propriedade privada dos elétrons. Então, todos os elétrons pertenceriam, em tese, a todos os átomos. Porque você viu, na ligação iônica, alguns átomos têm
um conjunto de elétrons e eles acabam roubando elétrons de outros átomos, formando íons permanentes, né? Na ligação covalente, também tem a questão da propriedade dos elétrons. Os átomos têm elétrons e associam-se a outros átomos, formando uma comunidade de elétrons, comuns aos dois. Mas na ligação metálica, é como se não existisse a propriedade de elétrons. Os átomos não possuem alguns elétrons. Todos os átomos possuem todos os elétrons. Aí o nome sugestivo mar de elétrons é como se os núcleos, aqui representados pelas cargas positivas, fossem ilhas e os elétrons fossem a água circulante entre essas ilhas. Você não poderia dizer, por exemplo, que a água de um arquipélago pertence a uma ilha ou a outra especificamente, né? Então existiria nesse modelo o núcleo, que seria uma ilha, rodeado de elétrons, que formariam uma espécie de fluxo, né? Uma espécie de mar em torno desses núcleos. Então, quando você vê esse modelo, e aí você lê aqui ó, no texto, talvez faça mais sentido. Ó. O modelo do mar de elétrons. Os elementos químicos metálicos, de modo geral, são pouco eletronegativos e apresentam energia de ionização e afinidade eletrônica baixas. Assim, quando dois átomos metálicos estão próximos, apresentam forças de atração entre núcleos e elétrons muito fracas. Para que haja maior atração e a menor repulsão possíveis, é necessário que muitos deles estejam próximos uns dos outros, em um arranjo tridimensional semelhante ao dos compostos iônicos, atraindo os elétrons dos átomos vizinhos em todas as direções. Essa soma de interações individualmente fracas resulta em interações muito fortes quando se considera uma grande quantidade de átomos. Dessa forma, os elétrons mais externos adquirem mobilidade. Nesse momento, os átomos dos elementos se comportam como os cátions correspondentes e permanecem ligados pelas forças de atração. O modelo utilizado é chamado mar de elétrons. Aí vem a parte que associa com aquela imagem. Uma vez que prevê a livre circulação de elétrons em torno dos cátions, compondo uma rede ou estrutura metálica. Então, essa aqui é essa ideia que nós acabamos de mostrar para vocês. Ó. A ideia de formação do mar de elétrons foi proposta pelo físico Paul Drude. Nesse modelo, os elétrons de valência apresentam alta mobilidade, os elétrons são esses pontinhos amarelos com carga negativa, apresentam alta mobilidade, não estando ligados a nenhum átomo em particular. Por isso que eu falei, é como se não houvesse aqui, de fato não há, a propriedade dos elétrons. Os átomos não possuem alguns elétrons. Todos os elétrons pertencem a todos os átomos. Nenhum elétron pertence a um átomo em particular. A formação do mar de elétrons é explicada pela baixa energia de ionização e pela baixa eletronegatividade dos metais que podem formar íons. Desse modo, os elétrons de valência formam um conjunto de elétrons que circulam livremente na estrutura sem uma localização definida. Então, aqui desse pequeno texto, desse pequeno modelo, já podem surgir várias perguntas. Vamos pensar em algumas delas, por exemplo. Vamos pensar no seguinte: átomos de metais têm baixa eletronegatividade ou alta eletronegatividade? Qual é a resposta para essa pergunta? Baixa eletronegatividade ou alta eletronegatividade? A resposta é baixa eletronegatividade. Uma das características dos elementos metálicos, de um modo geral, é que eles têm baixa eletronegatividade. Aqui, ó. Quem tem alta eletronegatividade são os não metais. Então, essas perguntas elas sempre aparecem em provas, pessoal. Provas que vocês vão ter que enfrentar, tanto no ensino médio como no Enem, para chegar na universidade.
Então, vão associando sempre essas informações, são importantes. Outra característica dos metais, baixa energia de ionização. Então, se perguntar numa prova aí, os metais têm alta energia de ionização? Errado. Baixa energia de ionização. Então, são características dos metais, tá? Características dos metais. Baixa eletronegatividade, baixa energia de ionização. Ok? Quem tem alta energia de ionização são exatamente os não metais. Os metais geralmente têm baixa energia de ionização. Também tem baixa afinidade eletrônica. Baixa afinidade eletrônica. Tudo isso é associado aos metais, tá? Baixa eletronegatividade, baixa energia de ionização, baixa afinidade eletrônica. Por isso, segundo o modelo do mar de elétrons, por terem baixa energia de ionização, por terem baixa afinidade eletrônica, quando estão muito próximos, as forças de atração que havia na ligação iônica, por exemplo, na ligação covalente, de alta intensidade, aqui não. Aqui as forças de atração entre os núcleos e os elétrons são muito fracas, isso significa baixa afinidade eletrônica. Então, a força com que os núcleos dos metais atraem seus elétrons é muito fraca, é muito baixa. E para que haja, então, uma conexão entre átomos, é preciso que tenhamos a presença de muitos átomos formando uma rede metálica, para que essa baixa força de atração, pelo menos, seja compensada pela quantidade. Quer dizer, um átomo atrai fracamente os elétrons, mas se eu tiver ali um conjunto muito grande de átomos, essa atração pode se tornar maior. Essa é a ideia da ligação metálica, né? Já que um átomo sozinho atrai fracamente os elétrons do outro átomo, então juntemos muitos átomos para que pelo menos muitos tenham uma força de atração maior. E aí olá, Vitor Manuel, formem uma rede metálica, né, de propriedades consideráveis, como nós vamos ver agora, que são as propriedades dos metais, tá? Então, associem sempre associem sempre ligação metálica ao modelo do mar de elétrons. Isso é importante para a gente entender as propriedades dos metais, tá? Você sabe que o modelo ele traz uma vantagem porque ele mostra como funcionam as propriedades daquela entidade, né? Então, o modelo da ligação iônica existe para explicar as propriedades dos compostos iônicos. Portanto, o modelo da ligação metálica vai explicar as propriedades dos compostos metálicos. Que propriedades são essas, professor? Maleabilidade, vamos ver aqui as propriedades, maleabilidade, brilho, são todas propriedades dos metais. Alta temperatura de fusão, 3 aqui já, boa condutividade elétrica, boa condutividade térmica e alta resistência mecânica. Então, atenção para isso. Sempre que a gente se refere a uma determinada espécie, vamos ter que estudar as suas propriedades. Então, aqui você está estudando os metais, a ligação metálica, as características da ligação metálica. Você já viu as propriedades dos metais em geral. Agora nós vamos ver as propriedades das substâncias formadas por ligações metálicas, uma a uma. Por exemplo, o que é a maleabilidade? O que é a maleabilidade? Olha esse nome aqui, ele aparece em questões também, tá? Não é um nome muito comum, você não vai ouvir falar isso a não ser numa aula de química, então é bom você ficar atento aí. O que é a maleabilidade? É a propriedade que permite a um material sofrer deformações sem que se quebre. Uma pessoa que é razoável, que não é radical, a gente diz que ela é maleável. Por quê? Porque ela pode eventualmente mudar de opinião, né, sem se ferir,
sem se é, é, expor. Então, a maleabilidade dos metais, né, ela é uma propriedade bastante importante para os metais. Os metais, por exemplo, um fio de cobre, você pode dobrá-lo, formar uma espira, formar uma espiral com ele, e ele não quebra. Você pode flexibilizá-lo e ele não quebra. Isso você observa, não acontece com outras substâncias. É típico dos metais. Então, se uma substância tem alta maleabilidade, ela deve ser um metal. Ok, pessoal? Repito, a maleabilidade permite que você deforme o metal, né, sem que ele se rompa. Sem que ele se rompa. Isso é bem característico dos fios metálicos em geral, né? Por exemplo, o carregador da bateria do seu celular, ele tem uma cobertura plástica, mas internamente tem metal. Graças a isso, você pode flexibilizar o cabo, você pode dobrar o cabo, enrolar sobre si mesmo e ele não quebra, devido à maleabilidade. Brilho. O brilho é uma característica de algumas substâncias, mas especialmente dos metais. Eu nem preciso falar que o brilho está associado à reflexão da luz, né, gente? Os metais são capazes de refletir a luz com um brilho característico. Se você encontrar um metal no meio de uma série de outras substâncias, é possível que você descubra o metal apenas pelo brilho, pela luz que ele reflete. Existe uma pedra na nossa região chamada hematita, já falei para vocês, que é o minério de ferro, hematita, uma pedra escura. Mas se você encontrar essa pedra, por exemplo, sobre o solo, você vai descobrir que é o minério de ferro, porque ela brilha, né, sob a luz. Apesar de ela ser bem escura, mas ela tem um brilho metálico característico. É mais uma propriedade dos metais. Alta temperatura de fusão. Nós sabemos que os metais podem sofrer fusão, mas para isso você tem que ter ali temperaturas muito elevadas, né? Os metais, aliás, a nossa civilização, ela cresceu em torno da ideia de você derreter metais e fabricar ferramentas, fabricar armas, enfim. E isso foi uma conquista da nossa civilização, né? A metalurgia, a arte de moldar os metais. Mas para moldar os metais, você precisa primeiro derreter o metal. E para derreter o metal, você precisa de alta temperatura. É mais uma das características dos metais. Tem mais, professor? Está aqui, ó. Boa condutividade elétrica e térmica. E isso está explicado, né? Ó, devido a essa mobilidade alta que os elétrons possuem, de acordo com o modelo da ligação metálica, você vai ter facilidade na transmissão tanto de corrente elétrica, de fluxo elétrico, fluxo de carga, quanto de calor pelos metais. São excelentes condutores, tanto de eletricidade quanto de calor, bons condutores elétricos e térmicos. E resistência mecânica, que é uma outra propriedade importante dos metais, e aí você usa metais justamente para esse fim, porque eles são resistentes a choques, né? Então, as ferramentas agrícolas, por exemplo, não poderiam ser fabricadas de outra forma que não de metais, porque elas precisam de alta resistência devido ao impacto, né? A, todas as máquinas utilizadas, por exemplo, na indústria são resistentes a impactos. Os equipamentos metálicos da nossa casa são resistentes a impactos. Tudo isso devido à estrutura dos metais. A propósito de resistência mecânica, tem outra imagem aqui que talvez ajude a gente, né? Quando ele fala aqui, por exemplo, vamos ver aqui, quando ele fala de resistência, ó, os íons metálicos se movem uns sobre os outros sem aumentar a repulsão das cargas, garantindo a maleabilidade de sua estrutura. Então, essa estrutura que nós acabamos de conhecer, ela responde também pela resistência que os metais oferecem aos choques mecânicos. Essa resistência, pessoal, nós chamamos na linguagem da química de dureza, tá? Ó, dureza. Dureza, às vezes as pessoas pensam que ser duro significa
ser difícil de quebrar. Não é bem assim. Tecnicamente, o que é difícil de quebrar é o que é maleável. Então, vamos esclarecer essa dúvida, porque aparece aí em algumas questões e alguns alunos erram. Então, a maleabilidade é a resistência oferecida. Mas eu vou tirar o resistência, vou colocar o seguinte: maleabilidade, capacidade, capacidade, capacidade de sofrer deformação sem quebrar. Ok, gente? Se vocês não entenderem esses conceitos, me avisem. Maleabilidade é a capacidade de sofrer deformação sem quebrar. Dureza, resistência a choques. Resistência a choques. Né? Propriedade, nós vimos aqui, propriedade de suportar impactos mecânicos. Então, os metais têm maleabilidade, que é a capacidade de sofrer deformação sem quebrar, resistência a choques, propriedade de suportar impactos mecânicos, tá certo? E dureza, que já é outra coisa, ó. O que é dureza? O que é dureza? Dureza é a capacidade de, em situações de estresse, em situações de impacto mecânico, de submissão a algum tipo de pressão externa, esse material não perde a sua integridade. Então, vamos traduzir isso aqui, ó. Outra propriedade que pode ser bem explicada pelo modelo é a dureza dos metais. Quanto maior a carga do íon metálico, maior o esforço necessário para deformá-lo. Isso acontece porque quanto maior a carga, maior a atração efetiva entre cátions e elétrons livres, o que diminui a maleabilidade do metal, ou seja, aumenta a sua dureza. Então, veja, a dureza é mais ou menos, não é que ela seja o contrário da maleabilidade, é que quanto maior a dureza, menos maleável é o, o metal. Entende? Então, um metal muito duro, inclusive, ele pode até quebrar. Né? Então, dureza é uma propriedade que minimiza, esse é o termo, a maleabilidade. Os metais, interessante, os metais são duros e maleáveis ao mesmo tempo. Deixa eu dar um exemplo fora da química para vocês entenderem bem essa diferença, que ela é muito sutil, tá? Veja bem, o que é que vocês diriam que é mais duro? É o tronco de uma árvore ou é um cipó? Sabe o que é um cipó, né, gente? É um galho flexível dessa árvore. Quem é mais duro? É o tronco ou é o galho flexível? Me responda aí. O que você acha, Kaelen? O tronco é mais duro, né? O tronco é mais duro. Agora, se você pensar na hora de uma tempestade, cuidado, porque ser duro não significa necessariamente ser inquebrável. Pelo contrário, pelo contrário. A gente aprende isso na prática, a vida ensina, né? Na hora de uma tempestade, vocês acham que quem tem mais chance de quebrar é o tronco da árvore, que é muito duro, ou é o galho, que é flexível? E aí, Kaelen? Na hora de uma tempestade, quem é que talvez quebre? E se quebrar, quebra mais facilmente do que o outro? O tronco. O tronco. Engraçado, né, Kaeli? O tronco ele é mais duro, pelo que nós acabamos de ver, mas é ele que quebra na hora da tempestade. Porque o que é ser duro? Ser duro é ser pouco maleável, entende? Quanto mais maleável, menos duro é o metal. Então, tem metais que são
pouco maleáveis, portanto mais duros, e esses quebram. O trilho de uma estrada de ferro, por exemplo, não é maleável, você não consegue dobrar, né? Em compensação, talvez uma sobrecarga consiga quebrá-lo. Já um pedaço de arame, que é bem maleável, um fio de cobre, tá? Um fio de cabo de aço, ou o próprio cabo de aço em si, que são maleáveis, dificilmente se rompem. Por isso que o cabo de aço ele é usado muito em instalações que precisam resistir a muita força, né? A muita pressão externa, porque ele é bastante flexível, ele não é duro. Então, se você vai utilizar um metal para suportar alta carga de tesoura, talvez não seja bom usar um metal duro, talvez seja bom usar um metal mais maleável, ok? Então, tá bem clara essa diferença entre dureza e maleabilidade, gente? Tá bem claro isso? Tá sim. Beleza? Ok, Fernanda? Dureza, maleabilidade? Sim, ok. Maravilha, maravilha. E aí, pessoal, cuidado com uma comparação que às vezes vem, que é assim, ó. Pense no diamante. O diamante não é um metal, mas eu vou usá-lo aqui apenas como exemplo. O diamante é talvez uma das substâncias mais duras da natureza. Se você quiser riscar um metal, você usa um diamante. Perfuratrizes que precisam ser usadas, por exemplo, para quebrar rochas, usam diamante, né, na ponta. Né, aquela broca, né, que quebra rocha, que quebra rochas imensas, usa um diamante. Porque o diamante é altamente duro. Mas interessante, ele é duro, mas ele não é tenaz. Tenacidade é outra propriedade curiosa. Tenacidade. A tenacidade é muito parecida com a maleabilidade, tá? Também é a capacidade de sofrer impactos sem quebrar. Então veja, o diamante ele é bastante duro, né? Mas ele quebra proporcionalmente com a mesma facilidade, porque ele não é tenaz. A tenacidade é a capacidade de sofrer impactos sem quebrar. Então, cada uma dessas propriedades, ela tem as suas próprias características, né? Uma coisa não se confunde com a outra. Dureza é uma coisa, tenacidade é outra, maleabilidade é outra, tá certo? E resistência a choques está mais ligada com tenacidade, ok? Então, nem sempre que uma substância é dura, ela é tenaz. Às vezes, muito ao contrário, ela é muito dura, mas é pouco tenaz. Beleza? É isso aí. Então, são essas propriedades que normalmente são associadas aos metais, né? Dureza, tenacidade, maleabilidade, em maior ou menor grau. E aí, para fechar o tema, ligas metálicas. Ligas metálicas. É que você pode ter o metal individualizado, digamos assim, o sódio metálico, o ferro metálico, o cobre metálico, o ouro metálico. Essa é a expressão que a gente usa quando você está se referindo ao metal de forma isolada, de forma individual. Mas o que é mais comum de você encontrar é associação entre metais, as chamadas ligas metálicas. Ligas metálicas. Então, na indústria, de um modo geral, na fabricação de equipamentos, se usam muitas ligas. Eu vou direto mostrar aqui essa tabela com as principais para vocês guardarem algumas delas. Por exemplo, todo mundo conhece o aço. Pessoal, por favor, o aço não é uma substância química, não é um metal. O aço é uma liga, é uma mistura de dois elementos químicos. Inclusive, um deles nem é metal. O aço é uma mistura do ferro com o carbono, principalmente. O aço, qual é a do aço? O aço, ele tem as seguintes vantagens. Ele resiste à corrosão. Se você fizer um equipamento à base de ferro, ele vai estar sujeito à corrosão em pouco tempo. O ferro é um elemento que sozinho sofre oxidação
muito facilmente. Mas quando você tempera o ferro com o carbono, e você faz isso naturalmente derretendo, fundindo os dois, formando uma liga chamada aço, ele se torna resistente à corrosão. Por isso ele é muito utilizado, por exemplo, nos utensílios domésticos, na indústria automobilística, na indústria naval, na indústria aeronáutica, tá? Porque ele pode fazer parte de equipamentos que serão mais resistentes à corrosão. Então, qual é a vantagem de eu associar dois ou mais metais, ou um metal com outro elemento químico? É melhorar as propriedades desse metal. O caso do aço inoxidável, que além de ferro e carbono tem cromo, né? Ele é mais resistente ainda à corrosão, tá certo? Tanto que ele pode ser usado para próteses ósseas. Ok, pessoal? O latão é uma liga que envolve o cobre e o zinco. O cobre sozinho e o zinco sozinho podem ser utilizados para fabricar as mesmas coisas que o latão. Só que com o latão você ganha em maleabilidade e resistência à corrosão, tá, gente? Uma um dos saltos históricos que a nossa civilização deu foi quando nós começamos a fabricar ferramentas a partir do cobre metálico. Só que elas enferrujavam muito rápido. E tinham um problema, o cobre metálico ele é muito duro, é difícil de manusear, é difícil de transformá-lo, por exemplo, numa ferramenta agrícola, numa lança. Mas quando fundido e misturado com o zinco, formando o latão, ele tanto é mais resistente à corrosão, como é mais fácil de ser trabalhado, é mais maleável. Por isso que ele é usado, por exemplo, para fabricar armas, instrumentos musicais, ok? Tubos metálicos, por exemplo, utilizados em instalações hidráulicas, que precisam ser resistentes à corrosão, tá? E aí, pessoal, vai uma série de outros exemplos para vocês. Um deles bastante conhecido, que é o amálgama. O amálgama é uma liga formada por mercúrio, prata, estanho e zinco, que era muito utilizado até pouco tempo atrás, aqui, ó, em restaurações dentárias. Talvez vocês não, mas os pais de vocês certamente fizeram restaurações dentárias com amálgama. E não é que não fosse eficiente, mas ele tem dois problemas. O primeiro é estético, né? Veja bem, era uma restauração que tinha uma cor escura, entende, Kaeli? Ficava aquele dente preto, apesar dele ficar íntegro, mas ele ficava preto, ficava feio, né? Ok? E aí você tem hoje a possibilidade de fazer a restauração com resina, tá? Então o amálgama para restauração dentária praticamente foi abandonado, né? Hoje praticamente você só usa resina. Olha a diferença estética. É mais cara, mas enfim, hoje se vocês forem a um consultório odontológico e perguntarem se o dentista faz amálgama, ele vai fazer assim, uma cara assim meio de, puxa, como assim? Entendeu? Todo dentista hoje sugere resina. É muito mais caro, mas é bastante eficaz e esteticamente muito mais interessante. Outra aplicação aqui que é muito comum nos consultórios odontológicos é o implante de bases em substituição à raiz dos dentes. Quando você chega no consultório odontológico, o dentista fala assim, eu acho que esse teu dente vai ter que fazer um implante. O que, é que ele está dizendo em outras palavras? Ele vai retirar a raiz do teu dente, que já está comprometida, tá? E vai substituí-la por uma peça metálica sobre a qual será montada uma coroa artificial. Ok, pessoal? Então, todas as utilidades dos metais, né, são uma pequena amostra da importância que eles têm no nosso dia a dia. Por isso que eu digo, ó, o aluno que se empolga com ligação iônica, ligação covalente, deveria também se empolgar com ligação metálica, porque aqui há muita fonte de informação e é uma ligação muito rica, porque os metais têm uma importância absurda no nosso cotidiano.
né? Eu dei aqui exemplos na área odontológica, na área industrial, mas é evidente que em todas as áreas você vai encontrar exemplos de metais. Ok, pessoal? Então é o seguinte, a aula está concluindo. Fiquem com os exercícios para resolver até sexta-feira. Sexta-feira a gente faz uma sessão só de correção de exercícios em geral. Terminamos o capítulo 6. A partir da próxima semana, vamos aqui para o capítulo 7. Já vou anunciar aqui para vocês. Nós vamos estudar, a partir da próxima semana, outro tema, né? Tá bom? Chega de ligações, vamos só fazer exercício. Vamos falar no capítulo 7 de interações intermoleculares. Nós estudamos as interações interatômicas entre os átomos, que são as ligações iônica, covalente, metálica, e aí vamos estudar agora as ligações, as interações intermoleculares entre as moléculas. Mas antes disso, a gente vai fazer uma sessão de terapia na sexta-feira com exercícios. Melhor terapia não existe, tá? Melhor terapia não existe. Vamos fazer exercícios em geral, para a gente terminar esse capítulo 6. Ok, pessoal? Dúvidas, perguntas, angústias? O que vocês estão sentindo? Ok, Kaeli? Tranquilo aí? Você explicou tudo certinho, deu para entender. Deu para entender? Legal, né? Muito bem. Então fica aí a ideia de ligação metálica como uma primeira apresentação, uma primeira abordagem. Nós vamos voltar muitas vezes a falar sobre isso. E aí na sexta-feira a gente faz as questões para finalizar o capítulo. Ok, Vitor? Valeu, Kaeli. Obrigado pela presença. Tchau, Luana. Até a próxima sexta-feira. Tchau, Fernanda. Obrigado pela participação de vocês.